Alô, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Flu, onde hoje nós vamos trazer aí mais uma notícia exclusiva, aquelas notícias que você só vai ver aqui. E ó, é sobre um possível reforço, né? Um jogador que o Fluminense já demonstrou interesse e nós descobrimos o valor desse jogador. Eu particularmente falo dele aqui algumas vezes porque sei da sua qualidade, sei como seria bom para o Fluminense contratar esse jogador. Vou trazer tudo para você e também vamos falar sobre a provável escalação e a polêmica que tá rolando aí. E o Freitas, hein? O Freitas está suspenso, não está suspenso? Vou te contar tudo aqui no Hora do Flu. Mas antes, não esquece de clicar no gostei. O gostei nos ajuda demais, né? Então vai, clica no gostei, se inscreve e tamo junto. Muito obrigado a todos, tá? Fique comigo até o final, porque nós vamos contar para você uma notícia exclusiva, tá? Exclusivaça. Mas vamos lá, meus amigos. Antes de qualquer coisa, eu quero trazer para vocês o que tá rolando, né? Fluminense já escalado, Canóbio e Savarino estão fora da partida, né? A partida de amanhã, o Fluminense enfrenta o Mirassol, que tá voando na Libertadores, né? Tá muito bem mesmo. E o Fluminense buscando aí continuar na ponta da tabela, né? Continuar lá em cima. Com isso, a gente enfrenta o Mirassol e o Zubeldia, né? Já tem um provável time. Lembrando que o Fluminense deve utilizar um time misto, tá bom? Olha só, a gente tem então o provável time do Flu: Fábio, Samuel Xavier, o nosso querido James, Freitas, que tá uma dúvida se o Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo ou não, vou te explicar essa história. E tem o René, então, voltando na lateral esquerda aí. Meio de campo com Bernal, Hércules, Hononato e Lúcio Acosta. Um meio de campo que eu acho que é até superior e melhor do que o meio de campo que o Zubeldi acha que é o titular, né? Porque a gente tem o Bernal aqui, que é um cara de marcação. A gente pode ser outro nome, mas assim, eu acho que dá mais sustentação esse meio de campo, tá? E no ataque, Kevin, Serna, Soteldo e John Kennedy deve ser o trio de ataque do Fluminense contra o Mirassol, tá? Então, como você pode ver, é um time considerado misto, né? James e Freitas já foram dupla de zaga titular. Hoje em dia o James perdeu a vaga pro Inácio, que eu, sinceramente, eu não aguento mais falar da zaga do Fluminense. O René volta aqui a ser utilizado na lateral esquerda. E o Samuel Xavier, né, que é sabidamente agora o reserva, vai jogar esta partida, tá? Mas o que tá pegando todo mundo de surpresa é a utilização do Freitas. Como assim o Freitas vai ser utilizado, sendo que ele tá suspenso, né? Bom, todo mundo acreditou que o Freitas estava suspenso por ter recebido um cartão amarelo, né? E vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei o lance do jogo e se tu reparar, tá escrito aqui, ó. Aos 50 do segundo tempo, cartão amarelo de Freitas do Fluminense contra o São Paulo, correto? Então, assim, esse seria o terceiro cartão amarelo, logo ele estaria suspenso. Mas dá uma olhada nesse vídeo aqui. Antes de mostrar o vídeo, quero trazer a postagem também do amigo Flu Resenha, ó. Surreal as coisas. Freitas toma o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo e fica suspenso contra o Mirassol, correto? Não. O cartão simplesmente não foi colocado na súmula. Tá? Sendo assim, Freitas está livre para jogar contra o Mirassol. Só que se tu olhar a súmula aqui, você vê que realmente, ó, do Fluminense, quem tomou amarelo foi o Savarino, foi o... Como é que é o nome, gente? O Bernal e também o Carlos Armando Crueso Quinones, né? Que deve ser ali da comissão técnica, beleza? Do Zubeldia. Então, realmente, não tem Freitas aqui. Mas repare bem, no segundo tempo, mais 5, né? Então a gente tem aqui 50. No segundo tempo, o Dória recebe um cartão amarelo. Então preste atenção na confusão que aconteceu. Na realidade, o Freitas não tomou cartão amarelo. Quem tomou cartão amarelo foi o Dória. Acompanha comigo. A gente está aqui, né? O próprio Gé também comete um erro ao falar que esse cartão é pro Freitas. Mas olha só. Foi o lance do Dória, né? Aí aqui a gente tem o Wilton aplicando o cartão. E olha, se tu olhar, o Freitas está na frente. Só que é pro Dória. O Dória está atrás do Freitas. Tanto é que a câmera depois vai buscar o Dória, olha só. Não foi pro Freitas. Olha,
a câmera busca o Dória, para mostrar que realmente o cartão do Dória. O que o Freitas então está fazendo aqui? O Freitas está reclamando, né, que o árbitro poderia ter sido um pouco mais punido um pouco melhor, né? Porque foi segundo o Freitas, teria sido ali uma cotovelada, tá? Então essa é a confusão. Olhando essa imagem assim, parece que é o Freitas que está tomando cartão amarelo, mas é porque o Dória está atrás dele, como a gente consegue ver na súmula. A súmula está muito claro, olha só. Cartão pro Dória, tá bom? No segundo tempo, tá? Número 4, Dória, segundo tempo, o tempo do jogo mais 5, né? Então foi ali no quinto minuto do acréscimo, e se você olhar aqui, você vê que foi aos 50, né? Então faz sentido. Então o Wilson explicou na súmula, né? Que é pro Dória e não pro Freitas. Então o Freitas não recebeu o cartão, logo o Freitas tá livre para ser utilizado no jogo contra o Mirassol, tá? Espero ter esclarecido esta confusão, porque no fim das contas foi pro Dória que foi esse cartão, tá? Agora vamos lá, pessoal. O que acontece aqui é que o Hora do Flu continuou trabalhando firme para trazer informações para você, só que dessa vez uma informação bem legal. Nós vamos falar de Joaquim, tá? Então, se eu não coloquei no thumbnail, você está descobrindo agora que nós vamos falar hoje, talvez, um zagueiro que eu particularmente mais gosto atualmente. Eu acho que o Joaquim, ele tem tudo para ser um grande zagueiro. Já é um grande zagueiro, tá? Mas é muito jovem ainda e tudo mais. Olha só. Joaquim, de 27 anos. Né? Agora virou titular no Tigres, 41 partidas e tudo mais. Né? A gente vê que realmente ele tá muito bem, 2 temporadas com bastante jogos, né? E tal. O que a gente foi atrás é de apurar o valor. Lembrando que o próprio Fluminense, informação do Hora do Flu, já tentou a contratação do Joaquim, porém achou os valores um pouco salgados na época, tá? E hoje, nosso querido Thiago Manolo, né, juntamente com o nosso querido Pedro, né, então foi uma apuração aqui em conjunta, tá? A gente conseguiu essa informação sobre os valores de Joaquim. Olha só, em uma apuração conjunta entre os repórteres Pedro Maldonado, do canal Estrela TV, lá do México, e também do nosso querido Thiago Manolo, né, aqui do Hora do Flu, foram revelados os valores que o Tigres estaria disposto para negociar o Joaquim. Thiago, por que tu tá trazendo isso? Tu não quer o Nino, tu prefere o Joaquim? Não é nem questão de preferência não, tá, pessoal? É questão de informação, né? Se a gente tem essa informação, quem sabe isso aqui não chega no Fluminense e o Fluminense não avalie com um outro olhar, porque o Joaquim também seria muito bom. Se liga. Segundo informações obtidas, a pedido do clube mexicano está entre 5 a 6 milhões de dólares. Olha esse valor aqui, um valor bem mais barato que o Nino, né? O defensor viveu um momento de baixa. É mais barato que o Nino? Não, né? É quase a mesma coisa, né, diretor? Depois a gente vê. Segundo informações obtidas, né, pedido salarial não, tá, pessoal, desculpa, a pedida do clube, né, para vender ali o Joaquim seria na casa dos 5 a 6 milhões de dólares. O defensor viveu um momento de baixa na última janela de transferência, mas se recuperou, recuperando ali o seu espaço e voltou a ser peça importante, que disputará uma final na próxima semana. O desejo do jogador de retornar ao futebol brasileiro também é visto como um fator favorável com uma possível negociação. Internamente, os Tigres estariam dispostos a ouvir propostas dentro desse valor ou um pouco acima. Recentemente especulado no Fluminense, Joaquim parece como uma oportunidade considerada acessível no momento de comparação com opções no mercado. Então, assim, a gente tá falando de um zagueiro, pessoal, de apenas 27 anos, tá? Cara, tu contrata o Joaquim, tu tem zagueiro pra quê? Tu tem zagueiro aqui, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, né? Um zagueiro por muito, muito tempo. Porque é um zagueiro interessantíssimo, pessoal. Isso aí eu falo pra vocês com toda a tranquilidade. Minha câmera tá dando problema? Peraí. Toda a tranquilidade que é um grande zagueiro. Mas vamos lá. Pegando pelo valor, né? A gente tá falando aqui de euros, né? A nossa apuração é euros ou dólares, diretor? É dólares, né? Então, assim, 5 dólares hoje, né? A gente tá falando ali de 29 milhões de reais. 6, a gente estaria falando ali de 35 milhões de reais, né? Valor
realmente mais baixo do que o Zenit quer para o Nino. Muitos dizem aí que eles querem, assim, papo de doido, tá? Papo de 20 milhões de euros. Pô, nada a ver, né? Eu acho que é na casa dos 10 milhões de euros que deve querer ali pelo Nino, né? Que é quase 60 milhões de reais. E a gente tem aqui, em dólar, a gente tem o Joaquim, que deve ficar na casa dos 25 a 30 milhões, tá? Então, assim, para trazer o Nino, muito provavelmente o Fluminense precisa investir mais 60. E o Joaquim, o Fluminense conseguiria na faixa dos 30 milhões de reais, cara. Olha esse valor que a gente descobriu. É um valor muito mais acessível do que é falado por aí, né? E isso porque nós fomos atrás e conseguimos esse valor juntamente com o nosso querido Pedro Maldonado, né? Lá do México, né? Thiago Manolo sempre em cima da informação. Então o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que isso muda tudo para mim. De verdade, porque a gente está falando de um bom zagueiro, um zagueiro já com experiência no Brasil, com uma excelente idade e um valor muito acessível. Então, eu enxergo como uma boa, para não falar uma grandíssima oportunidade para o Fluminense a contratação, se for confirmada essas informações que a gente conseguiu, né? A gente tem muita confiança na informação, a gente acredita muito no que a gente foi atrás, mas, né, sempre bom deixar ali na dúvida, né? Mas confirmando que seja o valor da casa dos 30 milhões de reais, cara, você tem que buscar esse Joaquim amanhã. Porque é um zagueiro, esse eu não tenho dúvida que seria zagueiraço, que daria certo na zaga do Fluminense. E claro, a gente precisa reforçar a zaga, né? Então é sabido por todos que o Fluminense precisa buscar isso aí, tá bom? Então gostei muito dessa notícia, porque essa notícia, poxa, me deixou muito esperançoso, porque é um zagueiro que tem uma boa idade, tem uma boa capacidade, tem teto para evoluir e tem um valor acessível, né? Bom pra caramba. Se eu sou o Fluminense, já tentou uma vez? Chegou a hora de tentar o Joaquim de novo, tá? Porque o valor lá tá bem legal mesmo, tá bom? Bom, pessoal, e terminando, infelizmente, com uma notícia nada feliz, né? Hoje a gente amanheceu com a notícia muito triste do nosso querido Thiagão, né? Para quem tá acompanhando as lives, até começou a acompanhar as lives aqui do Bastidor do Flu, Thiago Manolo e o nosso querido Thiagão, né? O Thiago Fernandes. Infelizmente ele veio a falecer hoje, então a gente quer do Hora do Flu desejar aqui para os familiares, né, um conforto, que o Espírito Santo venha confortar os familiares, os amigos, né? É uma perda muito triste, muito jovem, né? O Thiago nos deixou muito jovem, com apenas 34 anos, a minha idade, né? Então, assim, faltam palavras, é difícil até a gente falar porque parece que é mentira, né? O rapaz estava fazendo live com a gente há pouco tempo, né? Você acompanhou as lives aqui na Hora do Flu, tenho certeza. Você que é inscrito lá no canal do Thiago Manolo, nos bastidores do Flu, você também acompanhava, mas hoje, infelizmente, né? Nós amanhecemos o dia mais triste aí com a ausência, né? Deixou esse grande tricolor apaixonado pelo Fluminense, um rapaz de 10, sensacional, pô, super inteligente, sabia tudo de Fluminense, era muito legal, né, participar das lives com o nosso querido Thiagão, mas infelizmente nos deixou hoje. Desejo aqui até meus sentimentos para todos os familiares e amigos próximos também. Claro, continuaremos o nosso trabalho sempre levando em consideração esses grandes tricolores e sabemos que agora, né, ele está num lugar melhor, né, está realmente descansando, mas é muito triste, gente. Isso aqui é muito triste, né? O cara pegou todo mundo desprevenido, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Meus sentimentos aí a toda a família. Perdemos mais um tricolor, meus queridos. É isso. Beijo no seu coração, muito obrigado. Você que acompanhou o Hora do Flu até aqui. Não esquece de deixar o seu comentário e tamo junto sempre. Forte abraço a todos. Saudações tricolores.